Então, o nosso próximo palestrante é o Francisco Ferreira Laranjeira. Ele é engenheiro agrônomo, é especialista em proteção de plantas, estudou em Viçosa, né? E fez doutorado em fitopatologia em São Paulo, na USP, pós-doutorado em biomatemática na University of Cambridge, foi visitante na Rothenstein Research, trabalhando com biologia computacional, é pesquisador da Embrapa, mandioca e fruticultura, é chefe adjunto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, foi coordenador e acho que é hoje secretário executivo, me corrija se não é isso, do portfólio de sanidade vegetal da Embrapa, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, orientador de mestrado em microbiologia agrícola pela Federal do Recôncavo da Bahia, atua em agronomia, com ênfase em epidemiologia, né? Ecologia de fitopatógenos e métodos biomatemáticos, atua também em gestão de inovação, ênfase em modelos de priorização e tomada de decisão, em portfólios e projetos. Tem como principal linha de pesquisa dinâmica espaço-temporal em patosistemas. E a Ana, que fez o resumo para nós, né, que o Lattes estava fora do ar, ela chegou a comentar aqui que os termos mais frequentes, né, na sua produção são citros, né, epidemiologia, laranja, né, doenças que envolvem, né, varietais e maracujá. Então, eu te agradeço muito por estar aqui conosco e não vou tomar mais seu tempo, pode começar quando você quiser. Obrigada, viu? Obrigado a você, Cláudia. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Creio que é essa aqui. Eu te aviso quando estiver bacana para a gente. Vai lá. Está carregando. Para mim apareceu. Ok, então vamos lá. Cláudia, muito obrigado pelo convite. Ana também, muito obrigado. Johnny, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Como vocês viram aí no meu mini currículo, né? Eu não sou matemático, eu sou engenheiro agrônomo, mas tenho um absoluto fascínio pela matemática e sempre quis unir a minha profissão com essa linguagem absolutamente fascinante que é a matemática. Eu sempre acreditei nesse encontro, né, de ciências. Então, é uma satisfação muito grande, uma honra, eu diria, muito grande estar aqui hoje com vocês, apresentando esse nosso trabalho. Vocês já estão vendo aí na tela: modelagem da atratividade e repelência de espécies vegetais ao inseto vetor do HLB, dos citros, para simulação computacional e de configurações push and pull. Obviamente, eu vou ter que traduzir um monte de coisa aqui para vocês, né, do mundo biológico. E hoje aqui eu estou me apresentando como um porta-voz desse grupo que vocês estão vendo aí na tela, desses colegas, né, a Sônia, a Marilene, o Visoli, a Fátima e o Samuel, todos vinculados à Embrapa, cada um fazendo uma parte desse trabalho, e hoje aqui eu estou como porta-voz de alguns resultados desse grupo. Então, gente, se eu usar a expressão "eu fiz", entendam que eu estou falando do grupo, nós fizemos. Se por acaso eu usar a expressão "nós fizemos", provavelmente eu estou falando de alguma coisa que eles executaram, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o que é HLB dos citros, né? Quando a gente fala de citros, a gente está falando de um mundo, tá? Mas mais especificamente de laranjas, tangerinas, limas e limões. E HLB é simplesmente a... Opa, tá indo não? Opa, agora foi. O HLB é uma simplificação dessa palavra em chinês aqui, Huanglongbing, que significa doença do ramo amarelo. E é simplesmente a doença mais importante de citros no mundo. Como eu falei, afeta laranjas, tangerinas, limas, limões, né? E, obviamente, vocês estão vendo aqui na tela que essa planta de laranja, né? Ou melhor dizendo, tangerina, essa planta de tangerina, ela não está normal, né? Ela está com esse ramo amarelo, ela está adoentada. Mais uma imagem de uma planta com sintomas do HLB,
Aqui vocês veem um plantio novo, né? Como a gente chama, um talhão de laranja, com essa planta bem novinha, mas já apresentando sintomas do HLB. Uma vista um pouco mais de perto. Aqui já é uma planta de limão, Tahiti, aquele que a gente usa para fazer a nossa caipirinha, né? Então, de certa forma, a gente está tentando salvar as nossas caipirinhas. Sintomas um pouquinho mais típicos, né? É o que a gente chama aqui de mosqueado. Mas aqui é mais para dar uma ideia para vocês de como que fica uma planta afetada pelo HLB. Essa planta, ao longo do tempo, né, ela vai diminuindo a sua produção, chega um ponto que ela fica inviável economicamente, e ela precisa, a área, né, precisa ser removida. O Brasil já teve perdas de milhões de plantas em função dessa doença, mas a gente ainda está um pouquinho melhor do que outros países, né, em função de algumas medidas de controle que foram adotadas aqui no Brasil. As sementes são abortadas, né, elas ficam absolutamente estéreis. O albedo, que é essa parte branca aqui dos frutos, ele fica mais espesso. Os frutos normalmente ficam tortos, o suco não dá uma boa qualidade, ele fica amargo, né? Esses veios amarelos é a degeneração do floema, onde o patógeno se aloja. E uma redução absurda, né? Tanto do número de frutos, normalmente eles caem, tá? Normalmente eles caem, mas quando não caem, eles ficam assim, pequenos, tortos, de cor irregular. Essa mão aí era para estar segurando uma laranja, está segurando 4 laranjas. Aí vocês podem ter uma ideia do impacto que essa doença causa nos plantios do Brasil. Essa doença ela é causada por uma bactéria chamada Candidatus liberibacter, ela chama de candidatos, porque ela ainda é candidata ao reconhecimento, porque ela não é cultivada in vitro, então fica mais complicado de fazer determinadas caracterizações. As setas brancas estão indicando aí as células dessa bactéria, né? São 3 espécies de Liberibacter, mas aqui no Brasil ocorre basicamente 2, uma delas predomina, que é a Liberibacter asiaticus. E as setas brancas indicam aí as células dessas bactérias dentro dos vasos do floema de uma planta cítrica, né? Os vasos do floema são aqueles vasos que vão transportar as substâncias que a planta fotossintetizou para o resto da planta, o que ela fotossintetizou. Nas folhas, ela passa para o resto da planta via vasos do floema, e esses vasos são tomados pela bactéria causadora do HLB dos citros. Essa bactéria, ela é transmitida de um ramo para outro, ou de uma planta para outra, por meio desse simpático inseto chamado Diaphorina citri. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Sim, não. Estou querendo botar a caneta laser, tá? Só para facilitar aqui um pouquinho. Esse simpático inseto, simpático e malvado inseto, né? Do ponto de vista humano, porque é o inseto que transmite a bactéria causadora do HLB. Aqui ele está a gente está vendo um zoom, mas aqui na folha, nessa folha, vocês conseguem ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 insetos, provavelmente tem ninfas aqui, né, para ter uma ideia melhor do tamanho desse psilídeo, né, essa Diaphorina citri. E aqui uma ideia um pouquinho melhor, né, do tamanho dele, são milímetros aí, né, 1, 2 milímetros, então é realmente um inseto bem pequeno. Aqui são os estágios, são as ninfas, o estágio imaturo desse inseto. E tudo se origina a partir de ovos, né? São esses ovos amarelinhos aqui,
que a diaforina citri coloca em brotos, em brotações muito jovens das plantas cítricas. Então, evolui aí com essas formas ninfais que adquirem e transmitem a bactéria, mas como elas não são móveis, elas não têm uma representatividade muito grande na epidemia, né? E depois evolui para o adulto, que esse sim, ele é responsável pela disseminação da bactéria. Tanto a diaforina citri quanto a bactéria, a Liberibacter, elas têm, além das plantas cítricas tradicionais, né, laranja, tangerina, limão, essa planta ornamental, que eu imagino que a maioria de vocês conhece, né, que é a Murraia paniculata, também conhecida como murta, ou murta de cheiro, muito utilizada em paisagismo, muito utilizada como ornamental, não só aqui no Brasil, mas em diversos países. A murta, ela é um excelente hospedeiro do vetor, mas não tão bom hospedeiro assim da bactéria. Então tem um trade-off aí quando a gente trabalha com essa espécie. Muito bem, as características fundamentais desse sistema são essas aí, né? Você tem uma infecção sistêmica, a bactéria é encontrada em toda a planta, né? Semanas ou um mês depois que a planta é infectada, ela já está distribuída na planta como um todo, né? E aí todas as partes da planta terminam funcionando como fonte de inóculo. O vetor adquire a bactéria em qualquer fase da sua vida, ou seja, uma ninfa que adquiriu essa bactéria, quando ela se tornar adulta, esse adulto vai transmitir também, e é uma transmissão persistente, né? No momento que o vetor adquire essa bactéria, vai transmitir ao longo de toda a sua vida. Eu faço esse adendo porque nós temos algumas doenças de vegetais em que a transmissão não é persistente, né? O vetor adquire o vírus, né? Por exemplo, logo em seguida pica 2, 3 plantas e perde sua carga viral. Não é o caso da diaforina citri e nem dessa bactéria, né? É uma relação persistente, ao longo de toda a vida o vetor transmite. Como eu já mencionei, nós temos um hospedeiro alternativo, tanto para o patógeno quanto para o vetor, e do ponto de vista do controle agronômico, né, dessa doença, o grande problema é que são as infecções crípticas, ou seja, plantas assintomáticas também são fonte de inóculo. Então, não dá para atuar, mesmo que existisse uma maneira de controlar a bactéria na planta, e não existe isso, tá? Não existe, não tem como curar uma planta infectada, mas mesmo que existisse, essas plantas, as assintomáticas, elas servem como fonte de inóculo, então torna o problema ainda mais complexo, ok? Esse barulho que vocês estão escutando agora é de um patrimônio imaterial aqui da minha cidade, né, onde eu moro, Cruz das Almas. É uma sirene aqui da Embrapa, é patrimônio imaterial da cidade, tá? Não liguem não, é tranquilo. Muito bem. Essa doença apareceu pela primeira vez no continente americano, em São Paulo, em 2004, aí depois 2005 em Minas Gerais, 2006 no Paraná, mas existe também no resto do continente americano. A gente não sabe dizer se saiu de um local e foi para o outro, ou se simplesmente as detecções foram acontecendo ao longo do tempo. No Brasil, essa doença ainda está restrita ao que a gente chama de Centro-Sul, né? Nós temos aqui o maior parque citrícola, o maior cinturão citrícola do mundo, fica entre Triângulo Mineiro, São Paulo e Paraná, e nessa região toda aqui o HLB já foi encontrado, mas continua restrito, né? Restrito, no Brasil, continua restrito a essa região. Mas a gente tem pomar de laranja, né? Pomar de citros comercial,
em todo o Brasil. A estimativa é que cerca de 88% das micro-regiões possuem pomares comerciais de citros. Então, a gente precisa proteger, a ideia é proteger todas essas outras áreas e, ao mesmo tempo, desenvolver ferramentas para o controle da doença, onde o HLB já ocorre. Por isso que a gente tem essa rede sentinela, é a biomatemática em apoio à defesa fitossanitária. Ela já existe desde 2011, mas ela começou embrionária em 2010, mas desde 2011 a gente se dedica a esse tipo de trabalho, especificamente com a HLB. Eu já tive a oportunidade de apresentar alguns resultados anteriores em outro congresso de matemática. E o objetivo geral é esse: desenvolver ferramentas para as agências de defesa fitossanitária e também para os citricultores, ok? Dessas ferramentas é um sistema que a gente chama de push and pull, de empurra e puxa. Por que isso? Tá? É um sistema de plantio, é uma configuração de plantio, em que nós temos aqui o cultivo principal, nesse caso aqui não é citros, está representado pelo milho, né? Nós temos dentro, intercalando com o cultivo principal, plantas que podem repelir o inseto que a gente quer controlar, e ao redor, plantas armadilha, ou seja, aquelas plantas que atraem o inseto que a gente quer controlar, e eventualmente essas plantas aqui pode-se usar um inseticida apenas nessas plantas e não no cultivo principal. Essa é a ideia, né? De maneira que a gente possa controlar o inseto de maneira mais eficiente. Então, você tem a atração do inseto-alvo por plantas armadilha, repelência do inseto-alvo por plantas que estão intercaladas com o cultivo principal e, se você der muita sorte, a mesma planta que repele o inseto-alvo, ela pode atrair inimigos naturais desse inseto. Então, a ideia é você ficar menos dependente de produtos químicos para controlar esse inseto e fazer uma agricultura mais, digamos, agroecológica, né? Um sistema mais agroecológico. Essa é a ideia por trás dessa ferramenta. Mas como que a gente aplicaria no caso de citros? Da onde é que veio isso? Veio de evidências biológicas, por meio de alguns testes em bancada com esse equipamentinho aí chamado olfatômetro, né? Foi observado que determinadas plantas apresentavam uma grande atratividade, enquanto outras apresentavam repelência. É o caso, como já falei, da murta, mas isso a gente já sabia, né? Porque ela é reconhecidamente uma hospedeira, mas ela atrai mais o inseto do que uma planta de laranja. Então, em teoria, ela poderia funcionar como uma planta armadilha. E a gente quer saber qual o papel dessa murta. Do mesmo jeito, haviam evidências de que a mangueira funcionaria como repelente. E, assim como a mangueira, o caju também, haviam evidências no olfatômetro, né, de que substâncias voláteis emitidas por essas plantas poderiam repelir os insetos quando colocava aqui no olfatômetro, né? Então, você colocava o odor da planta aqui, o inseto para cá, e aí você queria saber se ele vinha para esse tubo, seria uma repelência, ou se ele viria atraído para esse tubo, que seria uma atração. Então, é feito várias vezes até ter tido a evidência de que essas plantas aqui, a murta, a mangueira e o caju, poderiam funcionar nesse sistema de push and pull. E aí vem o nosso trabalho, né? A gente tinha algumas perguntas a serem respondidas. Não é porque você obteve uma evidência numa bancada que a gente ia gastar milhões de reais para estabelecer experimentos em campo para verificar se a manga e o caju iam funcionar como repelentes. Então, a ideia toda desse trabalho é utilizar a modelagem como uma etapa prévia de seleção de configurações
do sistema push and pull. Então, a gente tinha essas perguntas aqui. Mas a gente consegue? A primeira pergunta é, vamos conseguir modelar um sistema push and pull com modelagem baseada em indivíduos? Essa era a primeira dúvida que a gente precisava responder, né? E eu espero responder hoje aqui com vocês. A gente tinha uma prova de conceito a testar também. As interferências das espécies vegetais, né, que foram obtidas essas evidências obtidas em olfatômetro, a gente vai conseguir parametrizar em microcosmo, já vou falar sobre isso, e replicar isso num modelo baseado em indivíduos. E, por fim, se a gente conseguir tudo isso aí, se a gente conseguir montar, fazer um modelo desse, se a gente conseguir essa prova de conceito, né, da parametrização e replicação no MBI, qual que seria o papel dessas espécies em sistemas sem e com a intervenção humana? O modelo baseado em indivíduo tem 2 ou 3 populações, eu falo 2 ou 3, porque você tem aí a população de citros, a população do inseto, com todas as suas fases, e mais a população do interferente, que pode ser um interferente que vai atrair e hospedar o inseto, que é o caso da murta, ou uma população que simplesmente vai repelir o inseto, que a gente espera seja o caso da manga e do caju. Mas a gente, de uma forma ou de outra, a gente está falando de citros, da murta ou da população de inseto, a gente está trabalhando com uma estrutura compartimental em que você tem indivíduos suscetíveis ou indivíduos sadios. Esses indivíduos, eles são expostos à infecção, ou, no caso da população de insetos, eles são expostos à fonte de inóculo, então eles vão adquirir a bactéria. Em algum momento, depois de um determinado tempo, eles vão ser infectivos. No caso de citros, as plantas vão ser fonte de inóculo, e no caso dos insetos, eles vão conseguir transmitir essa bactéria. Em algum momento, tanto as plantas quanto os insetos, eles são removidos do nosso sistema, eles podem ser removidos por morte natural, no caso dos insetos, por aplicação de inseticida também, no caso dos insetos, ou pela remoção de plantas que apresentem sintomas, no caso de citros. É uma prática que é recomendada, remover a planta que apresentou sintoma. Então, o MBI foi construído ao redor dessas populações e com essa estrutura básica de compartimentos. A parametrização a gente fez em microcosmos, né? Eu já vou mostrar uma foto real disso aí, em que basicamente parte da parametrização, tá? Tem a outra parte aí. Essa é a parte principal, a questão da repelência e da atratividade. Então, a gente tinha insetos criados em laboratório. Esses insetos eram soltos a uma determinada distância do nosso microcosmo-alvo, né? O nosso pomar em microcosmo. Esse pomar em microcosmo, ele constava de plantas de citros, está aqui em verdinho, no centro, e plantas do interferente nas bordas, aqui em vermelho, como vocês estão vendo. E o que a gente verificava? A gente soltava o inseto, acompanhava por vários dias, repetia a soltura, né? A gente repetiu cada configuração dessa, com cada interferente, a gente fez pelo menos 5 solturas e acompanhava por alguns dias para determinar a fração de insetos que migram para o sistema. Por que isso? Porque você tem insetos, desses que a gente soltava, insetos que não iam para o sistema, não iam de jeito nenhum para cá, e insetos que pousavam e permaneciam nas plantas de citros ou no interferente, quando era o caso da murta. Tá? No caso de caju e manga, eles nem pousavam nessas plantas. Então, essa aqui é a base, né, da modelagem aqui, da atratividade e da repelência, foram esses experimentos em microcosmos. Aqui uma foto em que vocês veem as plantas de laranja, tá? A mudinha aqui de laranja, e ao redor as plantas de caju,
Só um exemplo de como que é o que a gente chama de microcosmo, esses experimentos em microcosmo. Bom, esses foram os resultados que a gente obtinha. A gente sempre soltava 100 insetos, cada soltura 100 insetos. Desses 100 in citros, 48, média de 48, ia para citros quando você só tinha laranja. Quando você só tinha laranja, uma média de 48 insetos a cada soltura de 100 iam para laranja. Quando você tinha a murta ao redor, um pouquinho mais de insetos iam para o sistema, tanto citros quanto murta. Mas quando a gente utilizou manga ou caju, veja que a quantidade de insetos que ia para as plantas de laranja, ou que entravam no nosso sistema, reduzia de maneira, digamos assim, quando a gente pensa biologicamente, reduzia de maneira drástica. Isso aqui, esse resultado, se você mostra para qualquer biólogo, é absolutamente encantador. Tá? Se você mostra isso para qualquer agrônomo, chama atenção. No entanto, a gente queria saber se isso fazia sentido em termos de controle da doença, né? Esse efeito biológico que nós estamos observando aí nesse gráfico, ele persiste como um efeito agronômico? Seria outro. A gente poderia montar experimentos em campo, mas a gente preferiu fazer a modelagem disso aí, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora a visualização da dinâmica na web. O modelo foi construído em MBI, foi feita a construção da visualização. Deixa-me ver como é que eu saio daqui agora, peraí. Isso, depois eu volto. Se vocês pudessem me confirmar se o tamanho da letra tá adequada. Eu consigo ver, consigo Obrigado, ver. obrigado. Ok, então a gente tem aqui a base das nossas simulações, né? Em que vocês têm aqui outros parâmetros que foram considerados. Quando a gente trata da HLB, a migração, e é por isso que a gente parametrizou naquele microcosmo em que você simula a migração de insetos que estão criados externamente ao pomar para dentro do pomar, certo? Esses outros parâmetros que vocês estão vendo aí na tela foram oriundos de trabalhos anteriores, tanto de parametrização também em microcosmo, ou foram obtidos de trabalhos feitos em campo, certo? A única coisa que é uma suposição aqui é a quantidade de insetos na imigração diária. É muito difícil, né? A Cláudia já mencionou aí a questão de mensurar, quantificar população de insetos a campo, né? Isso é muito variável. A gente está trabalhando aqui com uma quantidade bem significativa. 100 insetos entrando num pomar de citros por dia, isso é bem significativo. Pode ser mais e pode ser menos, tá? Ou melhor, pode ser muito menos ou pode ser ao redor disso aí. Então, essa é uma suposição, mas é uma suposição baseada em capturas em armadilhas, né? É uma suposição baseada em dados de campo. Fração de insetos migrantes bacterilíferos, isso é dado de campo também. É um trabalho que foi publicado no ano passado por um outro grupo, né? Dando conta dessa proporção aqui, de 15% dos insetos que são capturados, eles possuem a bactéria. Número de plantas por talhão. Talhão é uma área em que essas plantas são estabelecidas, né? É um padrão aqui, 480, espaçamento entre plantas 6 metros por 4 metros, 6 metros entre linhas de planta, 4 metros entre plantas. Idade das plantas aqui
é uma média de plantas que podem ser infectadas. E aqui, carreador, gente, é só o espaço entre os talhões, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, não se preocupem, não. Vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente aqui. O que vocês estão vendo aí é a representação de 9 talhões de laranja, tá? Cada pontinho verde aí corresponde a uma planta de laranja. E os carreadores são esses espaços aqui, meio amarronzados, que vocês estão vendo. Os insetos, eles sempre, nas nossas simulações, eles sempre vão entrar por um dos lados, no caso aqui, o lado esquerdo desse nosso sistema, e eles tendem, né, a migrar do lado esquerdo para o lado direito. Essa foi uma escolha baseada também em informações de campo, em que a gente sabe que, normalmente, a invasão a ocorrência da epidemia começa sempre de uma das bordas. Então, a gente procurou representar isso também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, como que a gente... Vou voltar aqui um pouquinho. Começar aos poucos. Então, você tem aqui, aos 10 dias, depois da primeira migração, você tem algumas plantas já expostas, mas ainda não infectivas. Essa aqui é uma simulação, é o nosso baseline. É a simulação apenas com plantas de laranja. E, a partir daí, você tem a ocorrência da onda epidêmica, em que as plantas que deixaram de ser verdes tornam-se amarelas, porque elas foram expostas à infecção, depois elas deixam de ser apenas expostas para serem infectivas, é o padrão aqui em alaranjado. Em algum momento, né, depois aí de uns 6 meses, algumas dessas plantas começam a exibir sintomas. Então, aqui são esses pontos em vermelho. E as simulações, em preto aqui, são plantas que já foram removidas. Elas foram detectadas como sintomáticas. Existe uma probabilidade de você encontrar essas plantas sintomáticas, isso também é dado de campo. E essas plantas, eventualmente, são removidas pelo citricultor. E as simulações, elas foram levadas a cabo até o momento em que o pomar central, o talhão central, teve a sua primeira planta exposta. E assim a gente fez, aqui é o baseline só com citros. Aqui nós temos com os citros cercado por murta, que seria a nossa planta armadilha. A dinâmica é bem parecida. A única exceção aqui é que as plantas com murta, elas também se tornam, são expostas, se tornam infectivas e depois, eventualmente, podem apresentar sintomas. Da mesma forma, a gente leva até o ponto em que a primeira planta do talhão central apresenta, é exposta. Deixa eu me remover aqui. Opa, isso. Aqui com manga. Aqui já é um pouco diferente, né, em que a gente coloca manga ao redor de todos os talhões. Por quê? Porque nesse caso é uma planta que pode ter interesse comercial. Então aí já essa configuração espacial valeria a pena para o citricultor ter a manga em mais espaços. E aqui a dinâmica bem parecida. E da mesma forma, o caju foi estabelecido aqui no MBI como uma configuração similar à da manga. E aqui a dinâmica
até o momento em que a primeira planta do talhão central é exposta. E com essas simulações, né, a gente procurou extrair dados que a gente pudesse comparar as epidemias no nosso baseline com a planta armadilha, que seria a murta, ou com as plantas repelentes, que seriam a manga e o caju. Voltando aqui, só mostrar aqui o baseline, em que nós temos o resultado de 100 simulações, e aí a gente tem a curva de plantas ainda sadias, a curva de plantas que já foram infectadas e daquelas plantas que foram sintomáticas. Vocês veem aqui esse padrão em dente de serra, porque são os momentos em que as plantas sintomáticas, ou pelo menos parte dessas plantas sintomáticas, são removidas no nosso sistema, porque é a prática do citricultor. Ele detecta uma planta sintomática, ele vai lá e arranca aquela planta para que ela não sirva mais como fonte de inóculo. Do lado direito, vocês veem um gráfico, deixa eu tentar aumentar aqui, deve ter melhorado aí para vocês, com a dinâmica da quantidade de insetos ao longo do tempo. Obviamente, você tem essas flutuações aqui, também em função da remoção de plantas que ocorre com uma periodicidade de 3 vezes ao ano. Isso também é a prática recomendada. Eu já vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar os dados, né, os resultados extraídos dessas simulações. Antes eu queria mostrar para vocês e fazer a comparação. Eu só vou mostrar, nesse caso aqui, eu vou mostrar o baseline e comparar o baseline apenas com citros, está aqui, vou deixar com essa visão final, e vou comparar o baseline com citros quando você aplica inseticida, que também é uma prática corrente nos pomares de regiões onde tem o HLB. De 15 em 15 dias, mais ou menos, o citricultor vai lá, detecta que tem insetos e ele faz a pulverização com inseticidas. Quando isso acontece, vejam que a disseminação é mais limitada. A gente chega aqui, deixa eu ver quanto foi aqui, 460, ótimo. A gente chega aqui nos 460 dias após a primeira migração. Aqui é o nosso baseline, sem aplicação de inseticidas. E aqui é o nosso resultado com aplicação de inseticidas. Vejam que visualmente a gente consegue ver o efeito do inseticida. E quando você trabalha, deixa eu voltar, quando você pega, por exemplo, a mesma coisa com a manga, vamos levar aqui bem adiante, você chega, manga está aqui, 440, em que você tem aqui a manga sem inseticida e manga com inseticida, certo? Existe um pequeno efeito aqui do interferente, do repelente, da manga, né, que é o repelente, e a gente vai ver isso na continuação aqui da apresentação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar na visualização na web. E, basicamente, o que a gente tem de resultado
até o momento. A gente tem uma redução muito drástica no número de insetos no sistema. Quando a gente pega aquelas simulações, faz as médias, etc., a gente tem esse resultado aqui, em que você tem quase 70 mil insetos no sistema em que você só tem citros. Você tem uma redução quando você tem a murta. Agora, lembrando o seguinte, insetos em citros, né? Não exatamente insetos na murta em citros, mas você tem alguma redução quando você usa a planta armadilha e quando você usa as plantas repelentes, manga e caju, nas bordas, nessa configuração em bordas, aí você tem uma redução muito grande na quantidade de insetos presentes no sistema. Isso do ponto de vista daquela área servir como fonte de inóculo é sensacional. Mas do ponto de vista agronômico, de controle da doença, o que acontece? A gente teve basicamente a mesma intensidade nas epidemias. As plantas repelentes, nessa configuração em borda, ou as plantas em murta, quando a gente não usa inseticida, elas tiveram uma redução ínfima na percentagem de plantas cítricas afetadas pelo HLB. Por que isso? Porque é uma doença transmitida aí pelo inseto, então o dano à planta não depende necessariamente da quantidade de insetos, não é uma relação linear, você precisa de poucos insetos para fazer a transmissão para as plantas do seu sistema. E um avanço das epidemias, medido em dias até a onda epidêmica alcançar o pomar central, né? Você não tem uma diferença que a gente possa atribuir a alguma característica biológica aí da murta, da manga ou do caju como interferentes nesse nosso sistema. O que a gente pode falar do significado disso tudo, né? Primeiro, a gente conseguiu demonstrar pela primeira vez, né, essa possibilidade de modelar um sistema de plantio, de configuração push and pull com um modelo baseado em indivíduos. Até onde é do nosso conhecimento, não existe modelagem de sistema push and pull, e muito menos com um modelo baseado em indivíduos. Então, a gente conseguiu demonstrar que isso é possível. Até onde a gente sabe também, é o primeiro MBI para uma doença de citros e muito possivelmente para qualquer doença de fruteiras aqui, pelo menos de fruteiras aqui no Brasil. Vejam, a gente está falando de configurações, cenários, com plantio da espécie interferente nas bordas. Tá? A gente não detectou uma grande diminuição na intensidade das epidemias, certo? Esse resultado, ao mesmo tempo que é ruim, é maravilhoso. Eu já vou explicar para vocês por que é maravilhoso, tá? Mas é apenas esse cenário da espécie interferente na borda é apenas uma possibilidade. A gente vai falar da outra daqui a pouco. Por que eu estou dizendo que é um grande resultado? Porque normalmente a gente que é agrônomo, trabalha na área biológica, a gente vê um resultado em casa de vegetação, vê um resultado de mancada e fala assim, não, vamos montar um experimento de campo. Beleza, é sensacional montar um experimento de campo, a gente se diverte bastante com isso, tá? Só que esse resultado aí vai economizar milhões de reais aos cofres públicos. Por quê? Porque a gente não vai fazer nenhuma proposta à CNPq, à Embrapa, ou seja lá quem for o financiador, para montar um experimento grande de campo para chegar no resultado que a gente chegou. Então, já economizamos milhões de dólares aos cofres públicos com esse resultado aparentemente negativo de que as interferentes nas bordas não vão afetar as epidemias. A gente sabe que a interferência também das espécies vai ser mais relevante, é mais relevante na população do inseto vetor.
Isso pode ter um efeito não nas áreas onde o HLB ocorre, mas em áreas em que ele ainda não ocorre, plantios mesmo, essa configuração mesmo em borda pode ajudar a reduzir a quantidade de insetos numa região como um todo. E intervenções antrópicas, né, com pesticidas, pelo menos na configuração em borda, essas intervenções elas sobrepujam os efeitos biológicos, infelizmente, tá? Não que fosse assim, não que isso seja uma surpresa absoluta, mas a gente sempre espera que não precisasse usar o inseticida, né? Mas pelo menos por enquanto não é isso que as simulações, não é isso que o modelo está mostrando para a gente. Então, mas a esperança é a penúltima que morre, né? O último é o modelador. A esperança é que os cenários com plantios intercalares eles sejam mais promissores do ponto de vista do efeito biológico ou melhor, o efeito biológico existe, né? A gente já está vindo aí na questão dos insetos. O efeito agronômico, eu diria. A gente espera que as configurações com plantios intercalares, que é muito, muito mais interessante do ponto de vista econômico também, porque você teria duas produções, né? Produção de manga, produção de laranja, produção de caju, produção de laranja. Se isso funcionar, se é muito mais interessante do ponto de vista agronômico. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a super oportunidade que vocês nos deram de apresentar esses resultados desse grupo e a rede Sentinela, né, do Biomath continua, tá? Muito obrigado, gente. Nós é que agradecemos, professor, foi maravilhoso, a gente gostou muito, né, de assistir sua apresentação, um tema assim interdisciplinar, muito bacana mesmo. E tem algumas perguntas. A gente já está em 17h33, então, assim, eu vou tentar ser rápida, né, para dar tempo da Ana depois fazer um encerramento com todos os palestrantes. Bom, a gente tem aqui uma mangueira, aqui, Tatiane Soares. Só a mangueira e o cajueiro, que seriam plantas ideais para esse inseto, ou poderia ser outra planta? O sistema só funciona usando essas plantas específicas? Foi a pergunta da Tatiane. Não, Tatiane, a manga e o caju, elas foram utilizadas porque a gente tinha uma evidência biológica de que elas têm algum efeito repelente. Eu não apresentei aí, mas a gente tinha uma evidência no olfatômetro de que aquela planta arruda, ela poderia ser repelente. Mas quando a gente levou para o microcosmo, ela não se manteve como repelente. Então, a gente nem levou para modelagem. Tá? Agora, sempre que surgirem novas evidências, seja no olfatômetro, seja no microcosmo, de que aquela planta pode ser uma repelente, a gente pode usar tranquilamente essa base aqui do MBI, a base da visualização na web, né, para testar as outras espécies, sem problema nenhum. O modelo não é específico para essas espécies, não. A gente simplesmente usa o parâmetro lá de repelência e pode trabalhar com qualquer espécie. Perfeito. A Angélica também pergunta se foi feita a modelagem com plantas repelentes por dentro do pomar e com predadores naturais deste inseto, caso tenha. Ok. A gente vai fazer ainda, tá? Os experimentos em microcosmo, eles estão sendo realizados para trabalhar com a configuração intercalar, em que você tem uma linha de laranja, uma linha de manga, uma linha de laranja, uma linha de manga, tá? Essa é a ideia. Quando a gente tiver os dados do microcosmo para isso, a gente simplesmente pega esses parâmetros, coloca no modelo e vai rodar as simulações de novo, tá? Em relação ao inimigo natural, a gente até poderia trabalhar com essa outra população, certo?
Mas aí tinha dois complicadores. A gente sabia que ia utilizar inseticida, tá? E aí a gente não tem informação exata de como que o parasitoide do vetor se comporta em relação ao inseticida. Provavelmente ele morre do mesmo jeito, tá? Mas a gente não tinha essa informação precisa. Ao passo que a gente tem uma informação bem precisa da percentagem de ninfas predadas, né? Ou parasitadas em campo. Então, a gente acoplou essa percentagem de ninfas parasitadas a campo na dinâmica da população do inseto vetor. Bacana. A gente tem a pergunta também do Marcos de Pinca, do Cefete Rio, que pergunta se vocês pensam em mix de frutas, manga, caju e murta, e o custo? Então... Se pensa no mix, perdão, eu perguntei errado. Se pensam no mix e o custo? Acho que são duas perguntas. Ok. No momento, a gente está focando não no mix, mas a gente está focando em verificar a repelência de espécies simples, né? Quando você tem, por exemplo, a manga e citros. Numa outra etapa, vamos supor que a manga funcione bem em sistema intercalar. Aí a gente já vai pensar em modelar a manga e sistema intercalar como repelente e a murta ao redor como planta armadilha. E aí modelar como que ficaria a aplicação, por exemplo, do inseticida apenas na repelente. Ou melhor, desculpa, apenas na planta armadilha, que seria a murta. Porque nesse caso, você reduziria drasticamente a quantidade de inseticida aplicado no sistema como um todo. Mas isso aí, nesse momento, não vai ser feito, tá? Vai ser uma outra etapa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Ana. Como é definida a quantidade e localização das plantas repelentes e atratoras? Via simulação ou problemas de otimização? Não, a quantidade, a localização dessas plantas é absolutamente fixa. Isso aí que a gente está mostrando, que mostrou, eu posso compartilhar de novo aqui. Deixa-me... E agora? Perdi aqui o... Não tem problema, não. Bom, eu não vou conseguir... eu não estou achando aqui a barra do Zoom para eu compartilhar de novo a tela. Mas essa configuração que vocês viram, né? Os 9 talhões de citros e as plantas ao redor, isso é o que a gente vê no campo. Não tem jeito de você ter um sistema de plantio de citros econômico se não for assim, tá? Então, a gente reproduziu aí exatamente o que a gente observa no campo. Você pode ter mais planta, menos planta, mas essa é a configuração. Não existe outra forma de plantar laranja que não seja nessa configuração aí. É a prática, né? Uhum. Eu vou convidar a Cláudia Pio para voltar, ela tem uma pergunta, e como eu já ia te convidar mesmo, Tá né, para o encerramento, Cláudia, entra, pode abrir aí seu microfone e fazer direto sua pergunta. Oi, Francisco, tudo bom? Tudo bom, Francisco, Cláudia? eu fiquei curiosa, né, com essa discussão que tem da questão da sincronização do ciclo do inseto, né? E aí eu fiquei pensando se essas plantas, por exemplo, a manga, ela de fato, ela espanta o inseto no período correto, ou digamos assim, né, que se ela tem essa sincronização, né, no sentido de que ela é um bom repelente o tempo todo, entendeu? Aí eu estou dando exemplo da manga, mas me veio na cabeça essa ideia da sincronização, né, com relação à produção da manga e da laranja, que eu compro no mercado, elas estão lá, mas eu não sei no campo quando é que elas de fato estão, né, e como é que funciona, e se de fato ela é efetiva no período inteiro em que esse inseto ele é atraído pelos citros, né? Ok. Vamos lá. Em teoria, o inseto é atraído por plantas cítricas a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Pode ser mais ou menos conforme a planta cítrica esteja brotando ou não. É esse o drive do maior do inseto vetor, porque ele procura
brotos novos, pequenininhos, para se alimentar ou para fazer a oviposição. Esse é o drive maior do inseto, mas ele pode ser atraído a qualquer momento. A planta de manga, a gente ainda não sabe se ela repele o tempo inteiro ou não. Justamente por isso, claro, que a gente não podia montar um experimento a campo para testar todas as possibilidades. Então, estamos vendo agora se existe essa possibilidade, se é algo viável. Aí depois, sim, olha, existe, isso é viável, precisamos seguir com pesquisas relacionadas à mangueira como repelente. Aí sim, a gente vai testar variedades de manga, a gente pode testar idades da planta, fenologia da planta, né? Ela pode mudar o perfil de emissão de voláteis repelentes se ela tiver emitindo folhas, brotações para as flores, né? A inflorescência, ou se ela tiver já com os frutos carregando. Tá? A gente não sabe, não sei te dizer. Né? Por enquanto, é uma incógnita. Legal. Bom, eu vou passar agora para a nossa querida Ana, que vai fazer o encerramento dos nossos palestrantes. A gente só tem aí 15 minutinhos, o sistema vai fechar automático daqui a pouco. E eu quero só agradecer, né, por tudo, né? Vocês, assim, trouxeram para a gente muita coisa, muito conhecimento. Tenho certeza que todo mundo aproveitou. Peço desculpas se eu não vou poder passar mais perguntas, mas vocês, por favor, peguem os contatos aí dos palestrantes, façam a pergunta depois para eles por e-mail. Tem uma pergunta no chat para a Cláudia, e tinha ainda uma para o Francisco, mas, assim, a gente não vai ter tempo realmente. Claro. Então, Aninha, chega aí para encerrar. Eu agradeço em meu nome e do Johnny também, que está sem microfone. E enquanto a Ana não abre o microfone dela, eu já convido todo mundo para quinta-feira, quando a gente tem a segunda parte do nosso colóquio, com mais 4 pessoas muito bacanas, que vão trazer muita coisa legal para a gente. Por favor, a gente se vê na quinta.